quero falar sobre quando a oração prevalece, pontinho, pontinho, depois eu vou dizer que pontinho, pontinho é esse, desaparece. Esse pontinho, pontinho é dito pela Organização Mundial de Saúde, que é a maior doença do século. Esse pontinho, pontinho é um mal do século. Alcança crianças e adultos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, ateus e religiosos. Tem origens, e eu quero falar de 3. Muitas vezes ela nasce de relacionamentos quebrados, porque como nós somos seres que nos relacionamos, seres sociais, nós desapontamos pessoas e pessoas nos desapontam. Nós frustramos pessoas e pessoas nos frustram. E às vezes é o que pode acontecer aqui entre nós. Pessoas estão com relacionamentos estremecidos. Às vezes é em casa, às vezes é no trabalho, às vezes é na faculdade. E isso gera pontinho, pontinho. Às vezes uma preocupação exagerada com a questão material. Preciso preparar para o futuro. Eu preciso ter um futuro de segurança. Eu preciso... E sabe o que acontece? No lugar de você alcançar a segurança, você acaba desenvolvendo pontinho, pontinho, pontinho. Porque você está preocupado. Uma outra coisa que gera isso é nós deixarmos de olhar para Deus e olharmos para o problema, para a dificuldade, para a adversidade. E esse pontinho, pontinho que você já deve estar sabendo o que traz na nossa vida? Asfixia, sufocamento. Até porque a origem grega dessa palavra é sufocamento. Ela sufoca, ela asfixia, ela mina as nossas forças, ela nos enfraquece, ela nos deixa fraco para enfrentar o problema. E às vezes o problema que a gente imagina, ele nem chega, mas a gente já está enfraquecido. E se porventura ele chega, a gente já não tem nem mais forças para enfrentá-lo. Esse pontinho, pontinho, pontinho alimenta de forma profunda no nosso coração incredulidade, porque faz a gente pensar que Deus não está cuidando, que Deus não está no controle. Esse pontinho, pontinho, pontinho é terrível, nos mata, nos esgota, nos acaba. Nós estamos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para aprendermos com a palavra de Deus a vencermos tal dificuldade que não está na agenda de Deus para a nossa vida. Mas Deus não somente não diz, não seja pontinho, pontinho, mas Ele apresenta para mim e para você a cura, o remédio, o antídoto, para que nós possamos combater pontinho, 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 que eu repito, é o mal do século. Pega criança, pega jovem, pega adulto, pega rico, pega pobre, pega doutor, pega analfabeto. Ninguém escapa. É o mal do século. Mas o Senhor não só diz, não isso, mas Ele diz, faça assim e assim, e você terá socorro em cima dessa doença. Isso é uma doença, é um pecado, é uma incoerência com a fé. E nós precisamos vencer através da nossa fé em Jesus Cristo. Agora sim eu posso fazer a pergunta. Eu estou falando meu Deus, não ouvi não. Da ansiedade. Eu sei que você respondeu não baseado na sua vida, mas baseado no que está acontecendo na Argentina, na Austrália, no Irã. Você conhece isso só na teoria, né? Ninguém aqui é ansioso. Mas mesmo assim, vamos estudar um pouco. Pode ser que um dia ela chegue e a gente já esteja preparado. Deus não diz só apenas, não ande ansioso, mas Ele aponta o caminho, o remédio, o antídoto, a cura para que nós possamos ser curados e prevalecer contra a ansiedade. Portanto, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos ler Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 9.
Quem encontrou, diga amém. A ordem é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. 3 lições. Nós vencemos a ansiedade orando corretamente, pensando corretamente e agindo corretamente. Vamos repetir? Orando. Não, peraí, calma. Orando, pensando e agindo corretamente. Então Paulo diz: não ande ansioso, mas no lugar da sua ansiedade, apresente a Deus aquilo que lhe preocupa, aquilo que está sufocando a sua alma, aquilo que está sufocando o seu coração, aquilo que está lhe estrangulando, e que muitas vezes é uma maneira de você olhar de forma errada e pensar de forma errada acerca das coisas, das pessoas e das circunstâncias. A ansiedade faz você ter um olhar errado a respeito das coisas, das circunstâncias e das pessoas. E Paulo está dizendo: ore. Aí a gente vê aqui 3 palavras, né? Oração, súplica e ações de graças. E parece que Paulo está sendo repetitivo no mesmo aspecto. Ele está usando aqui aspectos diferentes para a oração. Porque o termo grego aqui, o elemento do termo grego aqui vai dizer que oração aqui, que é falar com Deus, conversar com Deus, se apresentar a Deus, reconhecendo Deus como o Senhor majestoso, se apresentar de forma reverente diante de Deus. Ele está dizendo o seguinte: tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos na majestade de Deus, na glória de Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus. Então, o primeiro aspecto, quando ele diz aqui, olhe para a sua Bíblia, por favor: não andes ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Vamos ler juntos? Pelo quê? Pela oração. Se tiver espaço na sua Bíblia, bota assim: adoração. O aspecto aqui é adoração. É você se dirigir a Deus. E no lugar de você estar olhando para a crise, para o problema, para o que fulano disse, para o que fulano falou, para o que você está imaginando, você adorar, você contemplar, você reconhecer quem Deus é. E quando nós fazemos isso, quando nós olhamos para a grandeza de Deus, o problema se torna cada vez menor. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. Lembra de Isaías? No ano da morte do rei Uzias, uma crise, um medo. O que vai ser agora de Judá, de Jerusalém? O que Isaías faz? Ele vai ao templo e ele tem uma visão de Deus. E Deus está onde? Deus está? Meu Deus. Deus está onde, gente? Deus está no trono. Então ele é consolado. Ele diz: Uzias morreu, mas Deus está no trono. Então, quando a gente contempla a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, a gente percebe que aquele problema, que aquela adversidade não é o fim, mas que Deus é maior. Lembra de Geazi? Olha para as dificuldades, para as adversidades. Enquanto ele está olhando, ele se assusta, ele treme. E Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver a realidade. E ele, quando tem os olhos abertos, ele vê a ação de Deus, ele vê cavaleiros de fogo. Lembra de Pedro? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, olhando para a sua glória, olhando para a sua majestade, ele caminha sobre as águas.
Mas quando ele tira os olhos de Jesus, o que acontece? Ele afunda, porque ele começou a olhar para as ondas. Ele começou a olhar para a fúria do mar. E essa palavra de Paulo é: adore a Deus, adore a Deus. E descanse nos braços daquele que é maior do que o seu problema. Adore a Deus e creia que Ele é soberano e que Ele nunca perdeu o controle e que Ele é o Deus que transforma mal em bem e que Ele está nessa causa onde você está sofrendo, está doendo, está apertando. Deus não foi pego de surpresa, Ele é soberano, Ele tem o controle, Ele está no controle de tudo. Mas quando eu estou olhando só para o problema, só para a situação, eu penso: Deus não vê, Deus esqueceu, o que foi que eu errei, onde foi que eu pequei? E aí eu começo a murmurar, a duvidar, a desanimar. Mas Paulo está dizendo: adore, olhe para a majestade de Deus. E quando você contempla a majestade de Deus, você descansa nos braços do Senhor. Eu não sei como isso vai ser resolvido, eu não sei como isso vai passar, eu não sei quando vai passar, mas eu sei que o meu Deus é todo poderoso, é soberano e Ele cuida de mim. Porque eu começo a olhar e ver que Deus é majestoso, é glorioso e é sim o todo poderoso. Primeiro aspecto: olhe para Deus, adore a Deus, tire os olhos da crise, do problema e olhe para o Senhor. Segundo aspecto da palavra aí que ele usa, qual é a palavra que ele usa depois de orações? Escreva debaixo de súplicas, petições. É mais um aspecto da oração. É pedir. É você chegar diante de Deus e pedir. Quando você contempla que esse Deus é maravilhoso, é todo poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas, então você pede: Senhor, eu estou precisando. Olha o que Jesus diz: pedir e dar-se-vos-á. Mateus 7,7. João 14,13 diz: tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz: nada tendes, porque não pedis. Então a súplica é esse aspecto da petição na oração. É você importunar, é você bater a porta, é você pedir em nome de Jesus, é você pegar essa situação, apresentar a Deus: Senhor, eu te peço graça, Senhor, eu te peço socorro, Senhor, eu estou aqui te clamando, Tu que és o Deus majestoso, Tu que és o Deus poderoso, Tu que és o Deus soberano, eu te peço. Tem gente às vezes que diz assim: não, eu não vou pedir isso a Deus não. Não, Deus está vendo, Deus sabe, quando Ele quiser Ele faz. Isso não é bíblico, irmãos. A Bíblia, Jesus Cristo nos orienta, está lá pedindo, batendo, importunando. Agora, no tempo dele, Ele vai fazer, mas eu preciso pedir. E é isso que Paulo está dizendo. Nessa luta contra a ansiedade, contemple a majestade de Deus e peça a Deus. Qual é o outro aspecto que ele diz aqui? Ações. Eu contemplo a majestade de Deus, eu peço a Deus, mas eu também agradeço a Deus. Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Quem pode olhar para trás e agradecer bênçãos de Deus na sua vida? Levante a mão e diga amém. Eu te louvo. Olha o que o salmista diz no Salmo 116, versículo 7. Livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Ele está agradecendo por livramento espiritual, emocional e moral. Ele está ali em meio a angústias do inferno, é o que diz o Salmo 116. Mas ele também, dentro dessa situação, ele está agradecendo coisas que Deus já fez na vida dele. Mas eu posso agradecer também por aquilo que eu creio que Deus ainda vai fazer. Segundo Crônicas 20, 21 diz que os soldados de Josafá estavam lá para a guerra, mas a vitória não tinha chegado. Mas eles agradeciam a Deus e diziam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia... Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia... A vitória não tinha chegado, mas eles já estavam agradecendo. 3 aspectos dentro da oração que vai nos levar a vencer a ansiedade. Adoração por quem Deus é. Porque eu e você podemos estar no maior problema que seja, mas Deus continua sendo Deus soberano, majestoso e todo-poderoso. E eu tenho que olhá-lo e reconhecê-lo como Ele é. Outro aspecto da oração: petição.
Eu estou pedindo a um Pai que é amoroso, que é misericordioso e que é fiel. E Ele mesmo diz: peça, bata, busque. E agradeça a Deus pelo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Nós vencemos a ansiedade em primeiro lugar, irmãos, orando corretamente. Orando corretamente. Em segundo lugar, nós vencemos a ansiedade. Volte agora os seus olhos para o versículo número 8. Vamos ler juntos todos? Abra a sua boca e solte a sua voz e vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá. Finalmente, irmãos. Amém, irmãos? Não só ore corretamente, mas pense corretamente. Aqui você vence ou você perde a batalha. Não estou pregando pensamento positivo. Estou falando da palavra de Deus, que a nossa mente, ela precisa estar ocupada por aquilo que é verdadeiro, que é o contrário da mentira, que é o contrário do que é falso. A nossa mente precisa estar ocupada com aquilo que é puro, com aquilo que é justo, que é aquilo que é de boa fama, que é aquilo que agrada a Deus. Aqui não é lugar para pessimismo, não é lugar para derrotismo, não é lugar para falsidade, não é lugar para mentira. Nossa mente precisa estar ocupada com esses pensamentos. Eu oro corretamente, mas eu penso corretamente. O que adianta? Eu oro e levanto e fico pensando: acho que não vai dar jeito não. Quanto mais eu oro, fulano fica pior. Olha a notícia de hoje. Não sei quantos milhões de desempregados no Brasil, eu não sei não. Está vendo a incoerência? Eu estou orando, mas o meu pensamento está sendo dominado pelo negativismo, pelas circunstâncias e não pela palavra de Deus. E Paulo está dizendo: pense corretamente. Eu olho para a pessoa, aí meu pensamento já muda. Eu orei tanto na igreja. Não precisa você levantar a mão, mas quantas vezes já aconteceu com você, de você estar aqui na igreja, receber a palavra de Deus e sair daqui e dizer: agora vai, é meu marido, é meu filho, é meu casamento, é isso, agora vai. Quando você chega em casa, aquela pessoa está pior. Aí você diz, igual o narrador lá da Fórmula 1: hoje não, hoje não. Por quê? Porque você fica condicionado a pensar diante daquilo que os seus olhos viram. E a Bíblia diz: o meu justo vive pela fé. Então pense corretamente, irmãos. Leia a Bíblia, irmãos. Medite na Bíblia. Encha a sua mente da Bíblia. Porque se tem uma arma de Satanás, chama-se os dardos inflamados do maligno. É ele jogando os dardos assim na sua mente, ó, para você pensar errado. Lembra que Paulo diz assim: tome o quê? Capacete da salvação, para você ficar protegido desses dardos inflamados. Que ele fica: não vai mudar, não vai acontecer, não pode, você não consegue, você é fraco, você é isso, ninguém lhe olha, ninguém lhe ama, ninguém lhe quer. Mas eu preciso encher a minha mente daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é de boa fama, daquilo que agrada a Deus. Olha, batalha você ganha ou perde aqui na mente. Ore corretamente, mas pense também corretamente. Quem está comigo, diga amém. Vamos agora para agir corretamente. Vamos ler o versículo 9, forte como vocês leram o versículo número 8. Todos juntos, versículo 9. Diga: e o Deus da paz, o Deus da paz. Paz é o que mais as pessoas precisam. Conversei com uma pessoa hoje, que só por essa semana ela já intentou ou pensou morrer 2 vezes. E ela disse: tudo que eu quero é paz. E ela disse: eu estou sofrendo há décadas. Uma coisa é você sofrer 1 ano, 2 anos, 3 anos. Outra coisa é quando isso vira décadas. E ela disse: tudo que eu quero é paz. E o Deus da paz. E o Deus da paz.
se eu agir corretamente. Então ele está dizendo, aquilo que vocês aprenderam. Aprenderam de quem? Dos apóstolos. Aquilo que vocês aprenderam de quem? Da palavra de Deus que foi ensinada. E o que vistes em mim, está dizendo Paulo, o que você viu eu viver, o que você viu eu praticar. Então coloque isso em prática, haja assim também. Não adianta você pensar de um jeito e agir de outro jeito. Você tem que pensar corretamente, biblicamente, mas você também tem que agir corretamente, biblicamente. Então ele está dizendo, aquilo que você aprendeu, aquilo que você viu, faça assim, haja assim, pratique assim. Mas o que acontece? Muitas pessoas, elas escutam, como nós falamos aqui domingo de manhã. Se é que aprendestes a Cristo, tem gente que ela escuta, às vezes aprende, mas ela não pratica. Ele está dizendo, aquilo que você ouviu, que você aprendeu e que você viu em mim, praticai, coloque em prática a palavra de Deus. E se você, diz Paulo, orar corretamente, se você pensar corretamente, e pensar corretamente é pensar biblicamente, e se você agir corretamente, e agir corretamente é agir baseado na Escritura, o resultado está no versículo 7, que é o que o mundo anseia, mas que a maioria das pessoas procura no lugar errado. Vamos ler o versículo 7, qual é o resultado disso? Versículo 7, vamos lá? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo. Quem pode dizer amém? 3 verdades sobre a paz divina. A paz de Deus é a paz divina, é a paz de Deus. Outra verdade a respeito dessa paz, ela excede todo o entendimento. Ela está para além da compreensão humana, porque ela é paz no dia da dor, porque ela é paz no dia da adversidade, porque ela é paz diante do luto, diante da morte, diante da crise. Ela é paz em dias tenebrosos, porque ela é interna e independe das circunstâncias externas. Aí ele está dizendo, essa paz excede todo entendimento. É aquele negócio de que você está na prova, está na luta, está no dia mal. Está sofrendo? Estou. Está doendo? Está. Mas estou em paz. Ela excede todo entendimento. E outra característica dessa paz, ela vai guardar o seu coração. Qual é a visão de Paulo? Paulo escreveu essa carta estando preso em Roma. Paulo está preso. Paulo observa os soldados romanos montando guarda naquela cidade, protegendo aquela cidade. E ele está dizendo, a paz de Jesus é desse jeito. É como se fosse um guarda dentro do nosso coração, guardando e protegendo o nosso coração da ansiedade, do medo, da angústia, da aflição. A paz de Deus é um guarda, é uma proteção dentro do nosso coração. Ainda que nós estejamos vivenciando dias difíceis, mas o nosso coração está guardado em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará o seu coração. Qual é o anseio do mundo, irmãos? Paz. Paz. Mas buscam em lugares e em coisas equivocadas, porque a paz tem um nome. A paz é uma pessoa. A paz chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Portanto, querido, onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Troque a ansiedade pela oração. E receba no coração a paz de Jesus. E ele diz em João 14, 27, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Troque a oração, troque a ansiedade pela oração e tenha a paz de Jesus guardando o seu coração. Confie em Deus, porque Ele cuida de você. Amém, irmãos?